Olá, meu amigo, tudo bom? Vamos bater um papo simples hoje. Como eu sempre, é a segunda vez que eu faço, bato um papo lavando louça em casa. Aproveito que eu tô sozinho, eu sempre tento fazer alguma coisa de casa para mexer energia. Na medida do possível, tentando ajudar em casa, né? Que para homem não é muito fácil, não. Que machismo é esse, Salé? Não vou mentir, mas na medida do possível eu tento ajudar. Então, enquanto eu tô aqui agora, eu botei uma musiquinha bem legal aqui no fundo, não sei nem se tá alto, deixa eu baixar um pouquinho aqui. Pronto. E a gente vai conversar hoje sobre encontros com extraterrestres fora do corpo, abduções astrais e as abduções que acontecem mais, na verdade, no astral. Inclusive, não por acaso, hoje eu já estava preparado, eu ia gravar ontem à noite, né? Aí ontem à noite estava um pouco agitado o ambiente, as pessoas só estavam dormindo, então eu preferi não fazer. Esperei um momento mais correto, mais tranquilo. Então eu vou tentar gastar pouca água, que da outra vez eu deixei a água aberta aqui, tomei uma bronca da braba da galera. Eu gasto de água, vai sair a boca, uma água da desgraça ali, ó, fila da... Então eu vou tentar diminuir a quantidade de água aqui, certo? E enrolando aqui, é pouca louça, não tem muita coisa não, não tem muita gente aqui em casa, na verdade. Aí, mais espírito. E batendo um papo sobre isso. E você, já teve experiência com fora do corpo ou no corpo com algo ligado à ufologia, algo que você viu estranho no espaço? No espaço, pode ser no céu, né? Conta aí seu caso. Eu tenho muito caso, porque na verdade eu tenho casos que chegam pra gente aqui de fora, né? Pessoas que têm experiências e nos falam. Então eu tenho acesso a muitas informações dos outros, mas nada comprovado. Então eu vou falar algumas que eu tive, algumas de pessoas que eu conheço e alguns de relatos que eu recebi, e vou comentando de acordo, claro, com a experiência que eu tenho, lembrando que a experiência que eu tenho é só isso, é só a experiência que eu tenho. Pô, é mesmo? Velho. E valeu, é isso aí. E não leve em consideração que sempre tem mais coisa lá fora. Às vezes o pessoal fala, pá, não, ninguém precisa dominar o assunto para tocar nele. E eu vou tocar no assunto pela questão principalmente da experiência extracorpórea. Essa que eu tenho certa tranquilidade em conversar, devido a conviver com isso há muitos anos. Tenho uma experiência, falta muito ainda, mas já tenho uma bagagem nesse aspecto, são mais de 20 anos. Mas isso não quer dizer muita coisa, né? Porque a gente está o tempo todo aprendendo. Mas vamos lá. Começar aqui. Olha, está horrível isso aqui, velho. Vou enrolando, tá? Eu vou começar pelas minhas experiências. Eu tive alguns relatos com... Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a câmera e depois eu abaixo. Vocês acompanharem aqui se está bem lavado, tá? Vai dizendo, Saulo, você gastou muita água, Saulo, não sei o que, Saulo, que horror essa cozinha, tal, que bagunça, não sei o que, você lava muito mal. Pode ficar à vontade que eu vou achar um barato. Eu tive algumas experiências, já contei algumas delas, tive tanto no pé da cama, como fora do corpo, como todas elas, certo? No astral, eu nunca vi ET no físico, nunca vi, apesar que já tinha visto algumas coisas estranhas no céu, mas a gente sempre pode achar que é uma coisa ou outra. Mas minhas experiências sempre foram assim. Algumas foram muito fortes, mas eu tive alguns encontros, digamos assim, né? Um encontro foram com vários pequenininhos, pareciam Grace, que foram cabeçudos e tal. E em nenhum momento, e olha, isso que eu vou falar é muito importante. Você vem, quando o assunto é ufologia, vem sempre todo tipo de pessoas que leram vários tipos de livros, estudaram vários tipos de autores diferentes, têm as suas concepções, e isso é importante. O fato de eu colocar coisas na mesa aqui não vai dizer que a sua está errada, nada disso. É adicionar. Lembra que a arte da observação, a arte de ouvir, é a melhor arte que tem, é melhor do que opinar, é melhor do que isso, como eu estou fazendo aqui, falar. E eu estou sempre aberto a estudar e aprender. E eu estou sempre aberto a mudar minha concepção. Acho interessante que, infelizmente, nem todas as pessoas têm isso. Mas, por exemplo, eu nunca vi, isso não quer dizer que seja verdade, certo? Pois posso estar sendo, entre aspas, também manipulado, ou não vai mexer com aquele cara, o cara vai lembrar, ou enfim. Eu nunca vi um ET ruim, certo? Até hoje, todos que eu vi que chegaram próximos de mim, não sei se por causa da sintonia, não sei se me enganando, não sei se
não sei se eu não tenho acesso, enfim, por motivos diversos. Eu nunca vi um ET ruim, certo? Na verdade, é até estranho você falar que você viu um ET, né? Principalmente depois de você ter cheirado um negócio, ter fumado um negócio de madrugada, rapaz, na janela ali eu vi uma desgrama lá, eu acho que era um ET. Mas, então todos os relatos que eu vou te falar, pra mim foram bons, certo? Eu nunca voltei, até porque eu acho que se um dia eu fui manipulado, realmente é difícil de lembrar, tá? Mas existem relatos por aí de ETs que manipulam a humanidade, que abduzem por motivos de total interesse, como gente que fala de reptiliano e tal. Existem outras vertentes que dizem que os reptilianos, na verdade, são espíritos inteligentes que transformaram a ideia do reptiliano como se fossem ETs. Na verdade, tudo é espírito, né? Mas enfim, isso é uma outra fonte. Que na verdade eles enganam as pessoas e são realmente, não são ETs, sabe? São seres daqui mesmo. E hoje em dia, teoricamente, segundo a própria base dos reptilianos, eles já vivem na Terra, vieram de outros lugares, manipulando, enfim, as pessoas falam essas coisas. Eu nunca vi. Isso não quer dizer que não exista, mas enfim, todas as vezes, não foi só eu, isso foi um relato do... Isso também não quer dizer absolutamente nada, não estou dando credibilidade, estou falando os fatos que eu conheço. O próprio Wagner Borges, uma palestra que eu fiz lá no IPPB, ele estava do meu lado, na hora ele aparece quando eu falo sobre isso. Ele também disse que nunca viu o reptiliano fora do corpo, as vezes que ele viu eram espíritos plasmados. Ele também nunca viu ET ruim, todos os ETs que ele viu fora do corpo eram bons. Eu não sei se por acaso eles não manipulam nesse lugar específico, ou se tem, eu não estou tirando a credibilidade ou a inexistência disso. Estou falando que o que nós acessamos até agora, dentro das nossas pequenas toscas, parquinhas, limitadas experiências, foi assim. Eu fui assim também, né? Inclusive, às vezes eu fico até triste, porque as pessoas têm acesso a essas coisas que eu... Triste, entre aspas, mas que eu não tenho. É lógico que cada um vai acessar de acordo com a sua capacidade, com a sua sintonia, com o que tem que ser para conhecimento, mas eu não tive acesso a nada disso. Então, vamos lavando aqui, senão eu não vou fazer nunca. Vou ver que quando eu lavo, eu perco... Peraí. Eu perco um pouquinho da concentração, mas vamos lá. Eu vou começar por essa aqui. Eu tive uma vez, fora do corpo, e eu já apareci lá fora, tá? Foram algumas experiências. Então vai ser difícil lembrar exatamente de todas, mas eu vou tentar aqui lembrar as mais fortes. E eu vi um cara, ele era quase do meu tamanho. Era diferente. Você sabia que era um ET, tá? Só que eu não tive nenhum medo dele. Ele me transmitia uma tranquilidade, uma presença muito forte, e eu sabia que era, e a ponto de ele entrar na minha mente, a sensação que eu tive foi essa, e acalmar os questionamentos que eu tinha. Eu tinha milhares, a vontade que eu tinha era perguntar o que você faz aqui, de onde você vem, por que nós estamos aqui, por que nós não temos acesso e tal, e aí vai. Por que nós somos tão apagados, por que ninguém vem aqui falar nada pra gente, as vontades que nós temos é essa, trazer informação pra gente. Fico até danado da vida pelo fato de sair do corpo e não vi ninguém falar nada pra gente. Claro que não quer ser nenhum escolhido para levar informação para a sociedade, seria uma coisa egóica. Mas por que nunca veio ninguém falar, Saulo, é assim que funciona, tal, dessa forma, você leva a informação lá e quem acredita, acredita, quem não... Isso não acontece. Por algum motivo a gente está passando por o que a gente está passando aqui e a gente tem que passar pelo que a gente está passando. Nessa cegueira atual, que é um piscar de olhos na evolução, mas é uma necessidade, talvez, de a gente encontrar alguma coisa que sabe Deus o que já está na gente, tá? De certa forma, a gente já sabe. E ele me passou uma tranquilidade e ele pediu para eu seguir ele. E eu fiz. Eu fui atrás, até que tinha uma porta. É o pouco que eu lembro, tá? Dessa específica. Tinha uma porta e ele atravessou essa porta. Era um corredor assim, ele atravessou essa porta. E antes de eu atravessar a porta, eu olhei e era diferente. Era tipo uma nave espacial. Aquilo era parecia ser, não era um portal. Sim, não um portal dimensional, mas um portal para um outro local. Ele atravessou, eu olhei de fora, eu via. Eu sabia que ele tinha ido para um outro local. Quando eu pisei dentro da porta, eu esqueci de tudo. Quer dizer, aquilo foi, de certa forma... Eu não sei se eu esqueci porque eu fui abduzido, eu não sei se eu esqueci porque eu considero a abdução, entre aspas, a abdução voluntária, tá? Normalmente a abdução, se você vai involuntariamente, eles te levam e pronto. Né? Inclusive a abdução física e a abdução astral, que existe as duas. A maioria das abduções acontecem no corpo astral, tá?
Ela não acontece no físico. O físico é mais raro. Inclusive, muita gente que esteve no físico, como é tudo muito igual, que você está deitado na sua cama e elevado, depois você acorda lá com os caras dos cabeçudos do lado, é astral também, o cara acha que é físico, né? Porque ele não percebe. A diferença é que alguns têm marcas físicas também, aí você fica sempre na dúvida, ele atingiu o astral e pegou o físico ou ele levou o físico mesmo, né? Isso é uma coisa que a gente sempre questiona desse lado. Inclusive, um pesquisador de Chapada Diamantina, eu esqueci o nome dele, é Alonso Regis, eu acho. Ele tem uma chácara lá, que até vocês vão visitar ele do mundo todo ali. Inclusive, ele é estudioso, é um ufólogo. Ele tem no quintal da casa dele um disco voador de brinquedo, assim, que ele construiu lá, né, de brinquedo até as grandes. Então ele é bem pesquisador. Ele foi uma vez lá no Chapada Diamantina, lavar os copos primeiro. Ele foi no curso da gente. Então ele foi, por que ele foi? Inclusive ele roncou lá, dormiu durante a técnica, tá? Até quase que eu passei, dei uma pancada nele assim, acorda, o fólogo, né? Já foi abduzido aí pelo ronco. Ele sabia que a maioria dos contatos acontecem no plano astral. Então, obviamente, ele queria estudar a saída extracorpórea para aproveitar esse coisa. Então, quando eu passei pelaquela porta, voltando ao relato, eu não me lembrei de mais nada. Perdi totalmente a... Deixa eu botar aqui para vocês irem acompanhando a lavada de louça aqui, tá? Perdi totalmente a lucidez. A outra vez que eu tive uma experiência, e essa foi mais recente, eu tenho até lá no site em algum lugar, tá? Eu não vou lembrar 100%. Eu conversei com eles. Eu não vou trazer exatamente a lembrança aqui agora. E eles me cercaram, me abraçaram. Eram, acho que mais de 10 pequenininhos. Era uma... Sabe quando você é um cachorrinho fofo? Que eles olham com carinho absurdo, sublime. Que eles te compreendem, que acalmam você. Que você sabe quando você não adianta explicar pro cachorrinho. Que você sai para trabalhar e ele fica sozinho em casa. Que às vezes ele precisa levar ele no médico e ele não entende. A sensação que eu tinha ao redor daqueles caras era essa. Eles tinham uma compreensão sobre a minha vida, sobre as coisas que aconteciam e que não adiantava... Deixa eu baixar mais o som aqui. Não adiantava me falar, sabe? Não adiantava chegar para mim e explicar. E eu sentia o amor deles desse jeito. Era um amor muito grande de seres que me olhavam daquela forma. Estavam me enganando? Cara, era difícil. Pô. Se estavam, era uma enganação muito gostosa. Eles plasmaram uma coisa que eu ia gostar e por trás estavam fazendo outra coisa. Mas era uma sensação boa, era um contato desse tipo. E foi a forma como eu tive. A outra vez, na verdade, foi uma das poucas vezes que eu fiz isso, e também não faz muito tempo. Foi quando eu saí mesmo do planeta Terra, né? E eu não fui em outro planeta, tá? Eu estava no espaço. Nesse lugar, orbitando um planeta que eu não sei dizer qual era, né? Eu estava dentro de uma nave, junto com outros caras. Esses caras, eles eram parecidos com a gente, mas não eram daqui, tá? Eu sabia que eles não eram daqui do planeta. Estava lavando os copos, comecei para a faca agora. Aqui. E eu estando dentro dessa nave, eu conversava com eles sobre várias coisas. Foi nessa vez que eles me mostraram, isso foi algo que estava para acontecer no planeta Terra. Tinha várias, não eram, sabe que TVs LEDs, mas que elas flutuavam? Era como se ele mudava de lugar assim, e aquela imagem ficava em qualquer lugar da coisa. Eram várias, em cada uma delas mostrava um ângulo de algo que estava acontecendo. Um deles foi um tsunami, ou eram ondas muito grandes. Foi antes eu não sei dizer se foi antes daquele, se tem a ver com esse da Indonésia ou se é outra coisa, mas ele fala que o planeta Terra está se movendo e que isso vai trazer, ele falava, vai trazer consequências, pela questão mesmo natural da evolução do planeta e pela questão energética de mudança. Acabou os copos? Não, perdi a lucidez aqui, vou continuar nos copos. E essa foi uma outra experiência que eu tive. Tive outras, sabe? Contatos em que sempre que eu tive, foi sempre muito calmo. Não sei porquê. Eles sempre tentavam me acalmar, sempre tentavam... Uma certa vez, eu tive a sensação
Assim, foi assim, eu entrei num lugar, era uma nave, tá? E eles deitaram meu corpo astral no local, aí falaram para eu ficar calmo, para não perder a lucidez. Eu senti uma coisa deslocar e eu saí em corpo mental. E eu percebi que eles estavam fazendo uma cirurgia no meu corpo astral, na base da coluna. O que era aquilo? Era aqui, entre aspas, era na coluna inteira, não sei se era na base. E alguma coisa eles estavam colocando no meu corpo astral, ou tirando, ou eu não sei dizer o que era aquilo. Eu sei que ele falou, vem cá, vem comigo. Eu fui em corpo mental, a sensação de extrema lucidez. Saí do ambiente em que o meu corpo astral estava sendo feito a cirurgia. Olha que coisa interessante, eu saí do corpo, vi meu corpo astral passando por alguma coisa, e aqueles caras me tratavam extremamente bem, e meu corpo astral passando por algum procedimento. Por qual motivo? Não sei, positivo ou negativo, sinceramente. A sensação que eu tinha era de estar sendo bem tratado, tá? Eu consegui ficar lúcido por um bom tempo. Eu não lembro do retorno, a volta que eu tenho pro corpo astral, a volta que eu sei que quando eu abri os olhos no corpo físico, de madrugada, eu me lembrei de tudo isso. Dentro disso, essas pequenas experiências que eu tive, todas elas foram no astral. Eu não considero nenhuma abdução, porque normalmente a abdução a gente pensa que foi levado de forma involuntária, porque ele chegou no... Agora, eu costumo fazer a seguinte paralelo. Você imagina um bichinho que nós pegamos na natureza. A gente pega lá o tubarão, ele está nadando lá no cantinho dele em paz, a gente vai dar um tranquilizante no bicho, ele tenta se bater achando que vai morrer, aí os caras pegam, levam ele para bota de cabeça para baixo, que ele meio que adormece, bota dentro do barco, marca, tira um pouco de sangue da coluna e bota a coisinha para saber o que eles estão acontecendo. Um tigre está com problema, a gente pega o tigre. Você imagina que se esses bichos tivessem uma pequena capacidade de pensar, se ele não, e tem, né? Mas eles voltando, eles pensam, rapaz, aqueles caras me pegaram, colocaram coisas ruins em mim, me furaram. É traumático para um bicho. Eu não estou falando que é assim, estou falando que isso também é uma coisa que pode acontecer. Quando um cara vem e a gente não sabe direito, nós somos bichos, nós temos medo, nós temos instintos, nós temos receios das coisas, nós não temos controle sobre determinados instintos, né? Imagine você simplesmente na sua vidinha, você deitado na sua cama como um bicho deitado na sua floresta, é cercado por seres que têm a capacidade de se teletransportar dentro do seu quarto, eles atravessam as paredes e tudo mais, não adianta fugir, não tem condições. Você não consegue, como um bicho não consegue fugir da gente, né? Aquele bichinho na floresta não consegue. Aí até consegue, mas a gente não vai conseguir fugir dele. Então ele cerca a sua cama, você meio grogue ali daquela energia, alguns meio despertos percebem um cara cabeçudo ali travando todo o seu corpo, a sensação de pavor, em que levam o seu corpo, fazem determinadas cirurgias ou por motivos, sabe lá, Deus quais, e você, quando retorna, tem lembrança disso tudo e vê seu corpo ainda marcado. E você vai falar o quê? Caras me pegaram e fizeram maldade comigo, enfiaram uma sonda no meu fiofó, sabe? E não é uma sonda bengala, né? Por que faz isso? Por que um tubarão achar que a gente pega ele? Por que a gente pega o cara lá no meio do mar, velho? O cara tá em paz lá nadando, numa tranquilidade, o golfinho, um tubarão, uma baleia, um bichinho voando, um passarinho. Quando você faz isso é horrível também para ele. Então pode ser que tenha alguma coisa mais inteligente em cima, independente do pavor do bicho, que vai falar, uma arara. Arara azul, por exemplo, está em extinção. A gente precisa pegar elas em algum lugar, talvez, levar para outros, ou marcar, saber onde é que ela está. É complicado. Ou, sei lá, determinados tipos de bichos, né? Porque a gente também tem essa distinção. O fato é que o ser humano, o ser humano na Terra, ele é um bicho miserável. A gente não tem culpa de ser assim também. Nós evoluímos para isso. Nós começamos a subir e dominamos o planeta. Quem morava aqui a gente botou para fora. Os seres iguais a gente, como os índios, que não tinham a mesma tecnologia por motivos diversos, a gente também destruiu. E aí continua procriando e levando mais recursos. Chega uma hora que não vai ter mais, né? Eu não sei até onde os caras olham a gente lá de fora, se eles nos veem como uma raça animal, como uma bactéria ou um vírus que domina o corpo físico e toma conta. A natureza, infelizmente, é assim. Nós somos parecidos, nós dominamos tudo. Eu não sei como é que eles olham a gente, né? Mas eu tive... Eu acho que, de uma certa forma, será que tem seres que nos veem como agressores? Ou será que eles entendem que, como bichos, nós não teríamos opção?
essa seria a luta pela sobrevivência natural e faz parte do contexto. Eu com minha consciência de bicho, consigo olhar dessa forma. Ou abrir a possibilidade. Não sei se uns caras daquele porte lá também não olhariam assim, entendeu? Porque eles têm a capacidade de olhar a coisa de um ângulo muito maior. Talvez eles possam. Agora, partindo do princípio que a vida continua e continua. A parte física não quer dizer muita coisa. E pode ser tomada a qualquer momento uma mudança drástica fisicamente no planeta para motivos diversos, novas civilizações, ou novas evoluções, ou partida da gente aqui para outros mundos. Não faz muita diferença o que vai acontecer no físico com a gente, né? Porque a diferença faz se a gente está aqui e estudamos espíritos, é que está evoluindo. Estamos em processo de evolução. Inúmeras as pessoas que mandam e-mail para a gente, de abduções, inclusive estudiosos sobre ufologia, eles relatam que passaram por experiências fortes, né? Alguns autores conhecidos dizem que determinados grupos de espíritos de extraterrestres, são, de certa forma, não estão nem aí para o ser humano. Eles conseguiram o que nos remete a questões interessantes de seres que viajam pelo planeta. Imagina o homem. Imagine que de alguma forma Marte tivesse vida. A gente chegou lá, tem vida. Uma vida como a dos macacos, certo? Sei lá, são seres relativamente inteligentes, mas dominados ainda pelo tipo de grupos dele específico, com um certo tipo de ataque e defesa, então são bichos. Imagine que a gente chegue no planeta Marte, tem um oxigênio, coisa parecida, e tem seres desse tipo, certo? Olha que interessante isso. E a gente descobre que lá tem recursos desses que nós precisamos lá de cá. Não sei quais, sei lá, metais preciosos, pedras preciosas, determinados tipos de coisas, então que valem muito a pena e alguém a gente nem sabe o nível disso. A gente ir lá e colonizar aquele planeta para até ajudar eles na evolução, né? Aí a gente entra na questão ética, uma discussão ética muito forte aqui. Teria a gente direito de fazer isso? Será que o direito ele iria ser contado nesses caras? Teriam uma sensação de justiça a ponto de saber até onde eles podem invadir um outro planeta e dominar aquela raça e dizer, ditar como que a vida deles ia ter? Ou se isso faz parte do contexto do universo? Bactérias e vírus entram nos corpos e não tem essa de dizer como vai ser. Cada um que cria as suas defesas, as suas mutações para se adaptar ao ataque ou à defesa. Como será que é isso? Né? É possível que isso tenha acontecido? É possível. Eu respondo quando eu pego aqui, eu respondo que essa regra moral, não necessariamente, às vezes as pessoas falam, não, são ETs, Saulo. Eles, para viajarem de onde eles viajaram, para conseguir tecnologia para quando eles vieram para cá, subentende-se que ele teria que ter um nível de moral e de inteligência e moral muito alta, né? A pergunta é possível evoluir somente a inteligência ao ponto de você ir em outro planeta e não a moral, ao ponto de você respeitar os seres de outros planetas? Eu diria que não. Eu acho que é possível, que você tenha coisas diferentes. Como, por exemplo, nós já tivemos levando sondas em Marte. Teoricamente, a NASA diz que não tem nada lá, a não ser poeira, e quem acredita? Né? A gente vai entrar, pode ser, digamos que seja fato. Mas e se não fosse? Eles iriam falar pra gente? Nós chegamos lá e encontramos, sei lá, recursos absurdos de diamantes. Será que se alguém descobrisse isso, ele iria falar pra gente? Então nós somos seres sem escrúpulos. Nós já somos seres que... tem gente que não acredita que não foi em outros planetas, nem que foi na Lua. Acho que isso é uma besteira, foi sim. Né? Mas nós somos seres que conseguimos chegar em outros planetas, ainda não de uma forma correta, mas já conseguimos. E, teoricamente, digamos que teríamos a capacidade, sim, de levar recursos de lá para ganhar vantagem em cima de a gente aqui. Eu acho que talvez seja também por isso que os caras não entram em contato com a gente aqui. Por algum motivo, eles sabem que eles devem ter um código de maior lá, alguns, né? Já existe a teoria de que alguns não têm. De que alguns desses caras eles só estão aqui para pegar recursos, né? E de que no fim das contas e aproveitar também de algumas coisas, inclusive da personalidade, da alma, da consciência do espírito aqui. Aí vem um monte de gente. Eu acho interessante, acho curioso, sem criticar, como alguns caras eles têm
alguns médiums recebem informações, entre aspas, sabe Deus da onde, sabem exatamente o que tem em outra galáxia. Eles sabem o nome dos planetas, sabem o nome dos seres, como se fosse aquela história do Senhor dos Anéis que alguém escreveu, com nomes, detalhes e adereços e tempo de sobrevivência, tempo de criação. Eu sou meio desconfiado dessas coisas, tá? Eu não consigo nem... Eu leio porque sou um curioso, abro a mente porque gosto de fazer isso desde pequeno, desde novinho, gosto de ver novas coisas, sou bem desconfiado com as minhas próprias experiências e sou com os outros. Eu acho estranhíssimo que pessoas tenham acesso a informações como essa, não acho impossível, tá? Mas acho estranho. E digo a você que se fosse você achar era legal que você também pensasse assim, né? Pessoas mandam relatos pra gente aqui, por exemplo, uma certa vez, isso foi no físico, tá? Lá em Itapuã, onde a gente morava, André, meu irmão, André Caldeirão, estava com um grupo de amigos na rua sentado, eu não estava, tá? Era ele e uns 5 ou 6 amigos sentados ali na rua, de noite, perto das 10, 11 horas da noite, batendo papo ali, na sexta, sábado à noite e tal. E eles, de repente, viram uma luz muito forte por trás de uma árvore ou coisa parecida assim, perto de uma casa, que fez, em princípio, eles pensaram, pô, alguém tá fazendo uma discoteca aí, ó, tá a força daquela luz que tá ali, né? É uma luz muito forte, muito brilhante, com várias cores. E eles se moveram assim, de repente eles viram uma esfera muito forte de luz atrás dessa árvore flutuando. E que eles entraram em desespero, todos eles viram isso, né? É uma coisa estranha. E saíram meio, não sabiam se corriam, se paravam, alguns correram, alguns ficaram olhando. E aquilo, segundo eles, saiu, não sei se saiu, se ficou ali, foi em direção ao céu e subiu. Aí você para pensar, no mundo nós temos várias visões dessas coisas. A gente eu entro na questão de que às vezes existe 3 tipos de forma de você enxergar um OVNI, né, objeto voador não identificado. Você enxerga através do físico, quer dizer, você realmente, ele está no físico, certo? Ele está você enxerga através das suas energias. Olha que interessante, você entra na sintonia deles, eu vou contar um relato já aqui também disso. Na sintonia dos caras. E você enxerga através da clarevidência somente. Que também subentende se você está vendo no astral, digamos assim, né? Você enxerga ele através da clarevidência. Quando eu falo das suas energias, é o seguinte: independente da clarevidência, existe uma semifrequência em que você pode enxergar por estar naquela sintonia, seja muito boa ou seja muito ruim. Também é um tipo de clarevidência, mas não é só isso. Porque a clarevidência é quando você mexe na sua frequência propositadamente e vê outra, ou involuntariamente. Existe a clarividência que a gente dividiu aqui, mas a clarividência também, que você está aqui, eu me sutilizo ou me densifico a ponto de automaticamente enxergar aquela frequência e outra pessoa não vê. Também é clarividência, mas ela é um pouco diferente daquela que você, por exemplo, é bem interessante. É como se você estivesse na faixa daquele espírito, você só vê ele. Por que eu acho que é diferente? Porque quando você entra na clarividência mesmo, você enxerga a frequência e vários espíritos que estão ali. Porque às vezes você vê um tipo só de coisa, você entrou na frequência daquilo, né? E você passou a ver aquela coisa. Então você pode enxergar uma nave que está sem entrar na frequência dela, é muito difícil, mas você pode entrar naquela frequência. E assim como você também, estando numa frequência legal, existe a teoria do invisível. Que você passa a ficar invisível ao ambiente, a pessoa não consegue te ver fisicamente. Não é que você não esteja ali fisicamente, é como se uma barreira energética da frequência que você entrou, ela está numa frequência tão ruim, aquele outro ser que ele não consegue te ver, ele não consegue te notar, te perceber. Muitos casos acontecem assim, pessoas que são assaltadas não são ou são por causa da frequência. Inclusive a frequência é a assinatura psíquica que a pessoa tem na sua média, ou temporária ou momentânea, né? É quando você tem um nível de energia específico, uma frequência específica, inclusive o segredo fala muito sobre isso, que você aproxima ou afasta, ou se fica invisível em determinadas situações. E você consegue ver. Uma certa vez, o Cabral é um clarividente que dá aula de clarividência em São Paulo,
Ele tem um grupo muito legal no Cefli. Procura aí, acho que é cefli.org.br. Cefli, né? C-E-F-L-E. E você procura aí, né, no Google, Cefli Alberto. Você vai achar o estudo dele. Os cursos dele normalmente são pagos, mas tem muita coisa gratuita por aí pela internet, tá? Inclusive eu tenho uma pasta no Dropbox cheia de informações dele e de outras que são clara evidência que a gente foi reunindo. Tem mais de 1 GB de dados lá. Técnicas e coisa. Depois fala também que eu disponibilizo isso aí pra galera. Bota um link lá, vocês vão acessando. Em que ele adquiriu uma capacidade de clarividência muito interessante, muito rara, que é controlar, isso a gente faz inconscientemente, ele faz voluntariamente, a frequência que você quer enxergar. Através da visão, ele conseguia ver frequências de espíritos mais densos, frequências de espíritos melhores e frequências de espíritos extraterrestres. Certa vez ele estava fora do corpo e essa clarividência continua fora do corpo, tá? Interessante isso. Eu estou no físico. Você está me vendo, a câmera está me captando. Eu vejo outras pessoas. Quando eu vou para o campo astral, eu passo a ver as pessoas do campo astral. Isso não é clarividência. O fato de eu estar vendo espírito significa que eu estou vendo espíritos que estão na mesma frequência que eu. Clarividência é quando você consegue ultrapassar a dimensão que você está, seja dimensão energética ou astral, ou mental, ou o que for, e enxergar outra frequência. No caso, eu estou fora do corpo e não consigo ver as energias. Eu não tenho clarividência extrafísica. Ou não está desperto. É mais fácil ter clarividência extrafísica, obviamente, do que a física. Mas quando você adquire a clarividência no corpo físico através de treino, ou a pessoa já tem naturalmente, vem com ela já ostensivamente desde que nasce, você tem também no corpo astral. Isso passa a ser um conhecimento, uma informação, uma capacidade energética e mental que você tem. Então ele, certa vez, ele estava fora do corpo, ele conta esse relato em um dos cursos dele, e ele olha para o céu assim, vê uma nave passando, e ele voa e vai atrás da nave. A nave adquire velocidade, ele adquire velocidade também, e a nave entra no mar, e ele também entra em corpo astral no mar. Tudo isso é possível. Difícil? Possível. Naturalmente possível. Difícil porque, na média, a gente mal consegue estar lúcido fora do corpo, né? Então, a pessoa ainda está lúcida e fazer isso é absurdamente estranho, e até os ETs acham estranho alguém conseguir isso aí. Aí, até que chegou um momento que ele foi em direção, aí apareceu um ET, não sei se um Grey, na frente dele, e travou ele energeticamente no fundo do mar, e perguntou: o que você está fazendo? Não, eu estou seguindo a nave. Eu falei: como é que você conseguiu ver essa nave? O ET pergunta a ele. Não, eu estava fora do corpo e vi. Mas é muito estranho você ter conseguido ver, porque nem os mentores do seu planeta conseguem ver a gente. Isso foi ele falando, tá? Tô só contando aqui. Ah, ele falou: não, porque eu estudo muito clarividência, tá tudo físico, né? Lá eu estudo bastante, minha vida é estudar isso, eu dou curso, e com isso eu adquiri algumas capacidades. Aí ele pediu para ele voltar, porque ele não queria que ele chegasse ali onde eles estavam, e ele voltou, e provavelmente foi acompanhado pelo cara até um certo ponto. E tem outro relato dele também, que ele certa vez estava no trânsito, isso é um relato dele, né? E ele parado no trânsito, né, até que ele viu, ele começou, não tinha o que fazer, a clarividência dele abriu, ele viu um disco voador parado no astral, ou sei lá de Deus aonde, esses caras devem andar em tudo com essa frequência, parado, fazendo leitura em cima dos carros. Espera aí, meu celular tocando, vai ficar tocando que agora eu não posso atender não. Desculpa aí, papai. Você parou minha música, velho. É encosto. Vou lavar a louça, continuar lavando. Lavar agora os pratos, né? Vamos lá. Já lavei até uns 2 pratos ali. Aí ele viu que saiu uma sonda do disco, estava parado, os carros, né? Saiu uma sondazinha de cima e ia fazendo a leitura em cada um dos carros. Pá. Para você que seja minha esposa, eu fui deixar ela no lugar. Mas não era o número dela. Aí chega uma hora que o disco percebeu que ele estava vendo isso, e a luz foi em direção ao carro dele, ou coisa parecida. Aí ele fala ali que o que acontece é o seguinte, que chega um momento, o primeiro início da clarividência, não é o assunto do dia, mas só para dar uma pincelada, é quando você começa a ver espíritos mais densos. Você não tem muito controle, o que é mais fácil é a questão energética, né? Nem espírito. Você começa a ver energias, sombras ou coisas estranhas no seu quarto, é muito confuso. Tem algumas técnicas, eu estou para fazer um áudio específico sobre clarividência, eu vou mostrar algumas coisas que eu tenho, algumas coisas que eu estudei, algumas técnicas que você faz,
né? Mas e hoje eu bati um papo sobre, no geral, sobre a vida. O assunto é muito extenso, eu contei alguns relatos, dei algumas pinceladas, aproveitei que o assunto é muito interessante. Eu podia ter aberto aqui algumas informações também, mas acho que eu ia acabar saindo um pouquinho do foco que eu quis falar, que era ligar o assunto. Então, se você quer ter acesso, ou às vezes eu vou deitar, por exemplo, e fico até meditando energeticamente, porque é o seguinte, eu não sou muito de induzir um espírito específico a vir até a gente. Eu fico um pouco assim, receoso de estar mexendo energeticamente em coisas que talvez eu não precise fazer. Eu sou muito educado nesse aspecto mas às vezes eu abordo. Por exemplo, às vezes eu tento entrar em frequências, eu vou falar, vou tentar entrar na frequência de um cara desse aí, né, um extraterrestre, para ver se alguém vem até aqui. Tem uma miséria ali me ligando ali também, pelo WhatsApp. Nunca consegui, que através dessa minha vontade, agora eu já tive a sensação uma vez, eu estava mexendo energia, estava pensando nisso, falei, ó, vou tentar atrair um extraterrestre aí. Tive a sensação, eu tive uma energia muito estranha no quarto, não era ruim, não era boa, era estranha. Por que eu chamo estranho? Porque eu não conhecia aquele tipo de frequência. Você sente aqueles apertos no peito, aquela sensação forte, você sente aquela coisa boa, gelada ou quente chegando, mas aquela específica frequência que chegou no quarto eu nunca tinha visto. Eu não sei se alguma coisa foi ali, veio quem é que está me chamando, só foi sondar se tinha possível algum tipo de contato. Eu não sei se teve alguma experiência naquele dia, porque eu também não me lembro, mas eu sei que existiu. Então, o que eu quero falar é o seguinte, o tipo de técnica que eu indico para aproximar extraterrestre é você fazer, né? Conversa, rapaz, eu tô querendo aproximar um ZT. Cara, o que você faz no seu lazer? Rapaz, é o seguinte, eu tento aproximar ET, velho. Você larga, o cara é doido essa porra. Não consegue emprego, namorada, porra nenhuma, doido desse aí mesmo. Mas, se você quiser uma técnica de doido, é assim, você deita em casa, né, ou em algum lugar tranquilo, à noite, bota uma musiquinha assim que te conecte, lê alguma coisa sobre o assunto, tenta entrar mentalmente e enxergar aquilo de uma forma positiva. Aí você deita sozinho, né? Normalmente de madrugada, é o melhor horário que tem. Levanta de madrugada, vai para outro quarto, vai para um quarto sozinho, vai fazer técnica. Deita, mexe as suas energias, bota uma musiquinha calma, se possível, no ambiente que induz, assim como essa aqui, ó, por exemplo. Peraí. Bem espacial. Deita e começa a emanar bons pensamentos e ideias de contato com alguma coisa além dessa terra. Como de um ser tivesse... Sabe quando um peixinho para na beira do mar e tenta fazer um contato com... No caso do peixe ele pode se lascar, né? Mas o contato não é muito legal. Mas tenta fazer contato, né? A sensação que você tem é essa. É como se você tentar... É porque é exatamente isso. O peixe ele não vai conseguir chegar até a terra, entendeu? Ele vai ter que parar lá na beira do mar com as ondinhas. Diferente da maioria dos peixes que correm desesperados, você é um que parou e resolveu um contato. Então aí você vai ter que ficar ali esperando que algum deles cheguem até você. Porque a sensação que eu tenho às vezes é que o momento consciencial nosso é exatamente parecido com esse exemplo que eu dei. É como se a gente tivesse parado e a gente só pudesse ir até certo ponto. Você não consegue ir além daquilo, por mais que você tente. É uma questão de limitação da nossa concepção atual, no caso fazendo alusão ao corpinho do peixe, ao mar, as ondinhas que estão ali, sabe? Então você deita e começa a tentar educadamente, transmitindo pensamentos de boa, de bom contato, de um ser que quer aprender, que está ali, mas não só por egoísmo, por curiosidade, porque esses caras conseguem captar essas coisas. Ou não só por imaturidade, porque eles também sabem quando você está muito imaturo, muito desequilibrado, a ponto de não ter ainda a necessidade ou de um contato desse porte, né? de uma aproximação. Vou logo essa panelinha aqui. E você faz isso. Aí você começa a mexer sua principalmente os chakras superiores, que é o frontal e o coronário. Né? Além de tentar deixar as emoções bem equilibradas, que esses caras eles têm um nível de emoção muito equilibrado, eles não se desequilibram facilmente, eles também se conectam com pessoas que tentam manter um nível de equilíbrio e ligação intelectual
muito boa. Não é, tô falando de inteligência, tô falando da capacidade de controlar o conhecimento, de processar de forma legal. E aí você tenta entrar em contato. Tem gente que vai falar que você também pode atrair coisas ruins, coisas que podem estar... Essa panela eu vou ter que deixar ali, que minha esposa esqueceu umas bananas que ela estava cozinhando aqui. Ficou toda preta. Olha que desgrama, velho. Vou deixar aqui com um pouquinho de detergente. Tem alguma dica aí? E é dessa forma que eu vejo. Eu vou continuar lavando a minha louça aqui. Podia ficar com vocês batendo papo aqui, né? Saber se fosse legal. Deixa eu baixar o som aí, que ficou muito alto. Mas eu estou... tem assunto, quer ficar comigo? Vamos ficar batendo papo aí, ó. Se quiser, acabou o FAQ, tá? Agora eu vou encher o saco só aqui. Não foi nem um FAQ, né? Que não teve perguntas e respostas, mas teve questões legais. Eu contei somente, foi mais um bate-papo, vou chamar assim. Bate-papo sobre a abdução e encontros extraterrestres. Bate-papo simples, né? Pra não dar entender que é uma coisa mais séria ou uma busca maior. Direto as pessoas me mandam aí e-mails ou contatos sobre isso. Algumas pessoas, como eu falei, contam relatos específicos, até podia buscar aqui. Mas é como agora eu estou lavando a louça, não dá. E, como eu falei, alguns desses, eu não sei porque eles leram, porque existe muita coisa daquilo que você induz, é muito interessante. Eu comecei a ter experiência extracorpórea, eu nunca tinha lido nada sobre o assunto e eu acessei a informação, realmente existia, que depois eu fui ver que existiam outras pessoas que passaram pelo que eu passei. Eu nunca li uma coisa e passei a ter aquela experiência lá, mas tem muita gente que passa a ter experiência depois que leu, seja por indução ou seja por sintonia, se conecta por afinidade, ela se conecta com aquela coisa e, enfim, vou lavar aqui rapidinho agora. E passa a me dizer que tiveram experiências fortíssimas, negativas, como eu já até falei aqui, que é possível ser assim. É possível que exista assim, tá? Seres, porque assim como eu abri a possibilidade para os dois lados, para quem não viu. Assim como existem espíritos que... o ser humano, perdão, que é capaz de chegar no outro planeta e fazer uso dos recursos dos outros planetas, eu acho que é possível sim que espíritos de alguma certa forma, ou ETs, perdão, tenham encontrado um jeito de sair de onde eles estão e vir para cá por motivos diversos, né? Em que a ética e a moral que a gente conhece aqui, para eles não tem valor nenhum, talvez. A forma como a gente evoluiu para entender aqui, talvez para eles não tenha o mesmo significado. Eu acho improvável, mas ela não deixa de dizer... E aí? Espera, que você caiu. Pronto. Ô animal, você botou de cabeça pra baixo. Pera aí, meu velho. Tá machucado aí? Pera aí. Doeu? Pronto, agora não vai cair mais não. Tá bem? Como é que você tá? Doeu? Foi uma abdução. Caiu, não foi? Desculpa, velho. Deixei você cair. Como é que você tá? I'm sorry. Escreve. Se lascou, meu velho. Eu não acho impossível. Acho improvável. Mas abre a possibilidade disso também ser real. Tem muita gente aí que leu coisas e nunca teve um encontro. Só ouviu o que as pessoas falaram. A pergunta que eu te faço é, você já teve encontro? Você já viu? Ou você só leu? Não, porque o cara... Não lê. Olha, eu falo e repito por mim próprio. Não ouça aquilo que eu falo, certo? Grandes merda. Eu estudei, tento na medida do possível falar tudo que eu passo com a maior sinceridade. Mas isso não quer dizer que não tenha gente por aí que também não fale determinadas coisas para chamar a atenção. Então toma cuidado. Abra a possibilidade com dúvida. É o que eu faço. Eu nunca saio por aí acreditando em tudo que me falam. Eu desconfio. Sou desconfiadíssimo, na verdade. Acho que tem um cara de doido por aí, para falar a verdade. Doido mesmo, que pega o tema... né? O Wagner Borges, no livro Viagem Espiritual 2 dele, ele tem gravuras, inclusive, figuras de encontros com ET, de encontros do projetor com extraterrestre. Então é bem comum. Alguns falam que os extraterrestres, inclusive, eles ajudam em vários aspectos no planeta, na questão da defesa, na questão de manter
lavar esse troço aqui. De manter o planeta equilibrado dentro dessas brigas e bombas que nós soltamos para lá e para cá. Alguns dizem que eles se envolvem com... A pergunta que eu faço, que a gente sabe que tem esses questionamentos por aí. Os extraterrestres já entraram em contato com alguém no planeta? Né? Tipo um governo como os Estados Unidos e coisas parecidas. Alguns dizem que várias, como a área 51 lá, aí a gente vai entrar em outra área, que a área já começa aquela conspiração, né? De que muitas informações e tecnologias que acontecem chegaram por aí, como coisas da Google, coisas da celular, foram tecnologias já transmitidas por ele para que melhorasse o planeta Terra. Mas, se você perceber, algumas figuras ficaram extremamente ricas com determinadas tecnologias que as pessoas falam que não foram somente elas que descobriram, né? É muito difícil, tem muita conspiração no meio desse negócio aí. Deixa eu ligar a água aqui, senão vão brigar comigo aqui, está com a água o tempo muito ligada. O que acontece por aí, eu costumo falar o seguinte, a gente nunca vai saber essas coisas, sempre a gente vai conspirar, não vai fazer muita diferença. De certa forma, se eles vieram para cá e passaram alguma coisa para umas pessoas, eles passaram pensando numa coisa muito maior, e não com aquela específica pessoa que enriqueceu naquele momento, ou aquele específico grupo que comprou patente ou patenteou, que é outra coisa horrível na humanidade, né? Você inventa um negócio, passa a ganhar dinheiro com aquilo, cada um vive pensando somente em si próprio. Acha que fez um grande bem para a humanidade, antes de tudo o grande bem foi para ele próprio, né? Que 1% da humanidade detém 50% dos recursos da Terra. Isso aí é uma estatística que existe aí, certo? Galera, eu vou ficando por aqui. Acabei essa badalha aqui. Falta muita coisa, tá uma bagunça. Tem que limpar aqui a pia ainda, de certa forma. Vou botar essa panela ali do lado. Tem que limpar o fogão. O painho vai fazer isso também, mas não vou deixar você aí me vendo. Aproveite e vai lavar a louça da sua casa, animal. Tá fazendo o que aí parado? Não, pô, tô assistindo Faca. Vai lavar a louça. Vou não. Vai lavar, animal. Tá fazendo o que olhando aí? Que não foi ainda. Porque eu acho que o ET principalmente vai querer pegar as pessoas. Como é que o ET vai perguntar quando chegar na sua cama? Já lavou a louça, meu velho? Primeira coisa que vai perguntar é se você lavou a louça. Não vamos buscar aquele ali não, aquele ali não faz nada em casa. Ele vai ajudar em casa também, faz bem, né? Fazendo aqui, chega em casa, quando a esposa chegar, fala: oh, meu amor, que lindo, vem cá me dar um beijo, todo falso. Bem, aquela sensação de orgulho inútil. Foi eu que lavei, eu lavei aquilo ali, eu sozinho, e a galera do FAC toda me ajudando. Galera, fiquei por aqui, felicidades para vocês, paz, alegria sempre, né? Sem isso fica difícil. Aprender a ver as coisas pelo ângulo melhor, aprender a simplificar. E outra coisa, entre o que eu falo, eu tento ouvir muito, é difícil, tá? Aprender a ouvir mais do que opinar. Opinar é importante, você transmitir, sempre com a possibilidade de ser ou não ser, né? Talvez, quem sabe. Aprender é a coisa mais legal que tem nesse negócio aqui. Cada vez que você olha para as pessoas, você tem uma coisa para aprender. Isso que eu fico muito esperto nisso. Então, quando eu digo isso, desconfie de todos, mas sempre também abre a possibilidade de trazer conhecimento da menor das criancinhas ali, que é legal. E transmita aí sua informação no comentário, curte o vídeo, né? Que não curta, né? Não sou nem de pedir para curtir, esqueço. Mas curte, que é bom que divulga esse tipo de informação. Ao mesmo tempo, também deixa aí só, Saulo, eu tive contato certa vez comigo foi assim, tal escritor falou tal coisa, é dessa forma que eu vejo. Lembra que isso aqui foi um bate-papo informal, tranquilo, simples, como eu acho que as coisas devem ser. E é isso. Um abraço para vocês, boa projeção astral, exoprojeção no espaço, projeção com os extraterrestres, ou contato direto, imediato, como a gente vê de primeiro grau, aqui terceiro grau, eles falam, né? E a gente se vê por aí, continuando nossa jornada aqui no planeta Terra encarnado por enquanto. Um abraço, FOI, lavando a louça. Já foi lavar a louça, tá me olhando por quê aí? Vai lavar a louça, animal. Fui!